como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, ligadinhos aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos aqui para falar do nosso Vasco, sem muita enrolação, direto ao que nos interessa. Só peço para vocês, antes disso, deixarem o seu like e se inscreverem no nosso canal, faltando aí um pouco menos de 80 inscritos para a gente chegar à marca de 8 mil inscritos. Então dá essa força aqui pro amigo, porque Vascaíno ajuda Vascaíno, é de graça, é só clicar no botão aí, pronto, já está ajudando o nosso canal com a sua inscrição. Galera, agora sim, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, né? As notícias em relação ao nosso Vasco da Gama. Ontem surgiu uma noticiazinha aí, né, com N minúsculo, de que o atacante Eduardo Vargas do Atlético Mineiro teria voltado à pauta no Vasco da Gama, né? Ok. Porém, todavia, entretanto, a própria diretoria do Vasco desconheceu, a própria diretoria do Vasco desmentiu que estaria negociando com o atleta, tá? E hoje pela manhã o próprio empresário de Eduardo Vargas também desmentiu essa situação, portanto, fake news, tá? Notícia falsa, cavadinha, enfim, podem pensar o que vocês quiserem, mas não é verdade essa situação. O próprio empresário do Eduardo Vargas e a diretoria do Vasco negaram essa negociação, né, pelo atleta. Agora mudando de assunto, falando de uma outra situação, ontem o Vasco da Gama, o nosso Vasco, protocolou lá no TJD, né, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, o Vasco protocolou um pedido de impugnação da partida. O que é isso, Álvaro Silva? Cancelar a partida, gente. O Vasco pediu pro TJD do Rio que a partida fosse anulada, né, com base ali em erros graves de direito do árbitro, né? Ou seja, erros gravíssimos da regra, né? Porém, todavia, entretanto, o próprio TJD ontem ainda à noite, antes ali por volta de 10h30, 11 e pouca da noite, já deu o veredito, né? O TJD manteve de forma indeferida. O que é isso, Álvaro Silva? Mantiveram do jeito que ficou, galera. 0-0 o jogo, não vão cancelar a partida. Sabe por que isso? Porque o TJD, se o TJD aceitar o pedido e anular a partida pro Vasco, vai estar dando uma sentença, vai estar dando ali um ok de que a arbitragem foi o lixo na partida entre Vasco e Fluminense, coisa que seria uma vergonha para a FERJ. E a gente sabe, né, que acabam caminhando junto a Federação do Rio, o TJD e outras esferas, outras cocitas mais, né? Por isso, se eles fizessem isso, eles iam dar ali um tiro no pé, né? Porque eles iam estar assumindo, dando um atestado de erro, né? E é óbvio que eles não vão assumir jamais que eles erram, né? Porque na verdade os erros a gente sabe que acontecem, só que no Campeonato Carioca já está muito mais do que duvidoso, né? Esses erros, entre aspas. Agora, galera, é o seguinte, uma outra situação, uma notícia, é que o jogador Bruno Gomes, formado na base do Vasco da Gama, ele que estava jogando no Coritiba, foi vendido ao Internacional. Álvaro, o que tem a ver o Vasco nessa? Vou explicar para vocês, gente. É o seguinte, o Vasco ainda detém 50% dos direitos econômicos de Bruno Gomes, tá? Com essa situação, o Internacional pagou 8 milhões de reais pro Coritiba, porque adquiriu 50%, e os outros 50% pertencem ao nosso Vasco. Então, se o Bruno Gomes se destacar com a camisa do Internacional, futuramente o Vasco pode acabar aí lucrando, né, mais algum dinheiro, ou o Internacional comprando o restante dos seus direitos econômicos, ou numa futura venda para algum clube, o Vasco pode acabar lucrando, né, com a venda aí do cria da base do Vasco, Bruno Gomes, meio-campista, tá, galera? Outra situação, ontem o Olímpia do Paraguai anunciou de forma oficial a contratação do zagueiro Manuel Capasso, do nosso Vasco, por empréstimo. O vínculo será, a princípio, por 1 ano de contrato, com a opção de compra ao término desse vínculo, né? Vínculo empregatício, né? De empréstimo. Peço perdão a vocês, até me fugiu a palavra, tem hora que me foge as palavras, galera. Vamos lá, então. Sem muita delonga, quem ontem também foi anunciado de forma oficial para jogar com a camisa do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, é o nosso cria também da base do Vasco, Marlon Gomes. Vocês estão acompanhando a foto do nosso cria aqui na tela. Ele, então,
que foi aí anunciado de forma oficial como novo atleta do Shakhtar Donetsk, lá do futebol ucraniano. Agora é o seguinte, um tete-a-tete aqui entre Álvaro Silva e você que está aí do outro lado da telinha, vascaíno ou vascaína. É o seguinte, vocês estão vendo aqui, Estrela Bet, né? Isso mesmo, a gente tem uma parceria aqui com a Estrela Bet já de algum tempo, já de uns 5, 6 meses para cá. A Estrela Bet me dá uma força e eu também, obviamente, faço essa propaganda aqui para eles. Então é o seguinte, tem um link do nosso canal aqui na descrição do vídeo. Você vai fazer o que, vascaíno? Você vai entrar, vai clicar nesse link, vai fazer seu cadastro. Feito isso, você vai fazer o seu primeiro depósito, tá? De R$20 até R$300, a Estrela Bet vai dobrar o seu primeiro depósito. E olha só, temos promoções aí nesse fim de semana, alguns jogos do cassino, alguns jogos online também, e promoções também envolvendo o Novo Basquete Brasil, os campeonatos regionais aqui do Brasil. Então, corram lá, façam o seu cadastro e não fique de fora dessa, não deixe de ter chance de ganhar com a Estrela Bet, uma das casas de aposta que mais cresce no Brasil. Galera, agora dito isso, né, é o seguinte, o nosso meio-campista Juan Esforza já chegou ao Rio de Janeiro, já se apresentou, né, e é o seguinte, ontem pela manhã ele foi muito tietado pela garotada, né, em São Januário. Isso mesmo, vocês estão acompanhando essas imagens aí, é o Juan Esforza, né, ali em São Januário, fazendo ali aquele ensaio fotográfico, né, assim, pousando para fotos e tal, com a camisa do Vasco, já de uniforme, com a bandeira do nosso Vascão, né? E a garotada já louca, já querendo autógrafo do Esforza, querendo foto, né? Muito bacana, então fica aí o registro. Galera, agora é o seguinte, virando a chavinha, né? O nosso Vasco, a princípio, enfrenta o Botafogo amanhã, às 4 horas da tarde, lá no Engenhão. Partida aí que terá transmissão pela Band, pela TV aberta, pelo canal Band Esportes na TV fechada e também no YouTube, tá, gente? O nosso Vasco já finalizou os preparativos para essa partida, né? Dois desfalques aí da nossa equipe são os zagueiros João Vitor e Gary Medel, né? O João Vitor levou seu terceiro cartão amarelo e o Medel também foi expulso, né? Então ambos cumprem suspensão automática. Perdão, galera. Aí uma outra situação, quem deve compor a nossa linha defensiva, né, na vaga de João Vitor e de Gary Medel, deve ser aí o Maicon, né, e o Robert Rojas fazendo o papel do Gary Medel ali, um passinho à frente da dupla de zaga que deve ser aí amanhã, Maicon e Léo, tá, gente? O Vasco deve jogar amanhã num 3-5-2 ou num 3-4-3, assim como já vem atuando nas últimas partidas, tá? O retrospecto aí entre Vasco e Botafogo, essa partida de amanhã será o jogo de número 368. O Vasco tem 159 vitórias, tem 105 empates e 103 vitórias para o Botafogo, né? Um favoritismo aí de 56 partidas, né? 56 vitórias a mais para o nosso Vasco da Gama. Aí é o seguinte, o nosso Vasco ontem não enviou nenhum representante à sede da FERJ para a escolha do árbitro da partida. O Vasco já jogou a toalha, galera. O Vasco agora, né? Vocês viram, o Vasco entrou lá com pedido lá no TJD, foi indeferido, foi negado. A tendência agora é que nos próximos dias o Vasco acione a CBF. Se não der jeito, né, o Vasco vai acionar a esfera maior do futebol, que é a FIFA, né? Quem sabe assim a gente não consegue aí bater de frente com toda essa sujeirada, né, que vem acontecendo no futebol brasileiro, sobretudo no momento atual, no Campeonato Carioca. Então é isso que eu tinha aí para falar para vocês em relação a esse jogo, né, esse clássico de amanhã entre Botafogo e Vasco, né? Lembrando que o Vasco afirmou que não entra em campo se o árbitro que for apitar a partir de amanhã não for um árbitro FIFA e também o árbitro tem que ser de fora do Rio de Janeiro, né? Então vamos aguardar qual será aí o parecer da FERJ em relação a isso. Agora mudando de assunto, virando a chavinha, o nosso lateral esquerdo, Lucas Piton, que vive uma ótima fase dentro de campo, tá vivendo uma ótima fase também fora dos gramados, né? Vocês estão vendo essa foto aí na tela? É o seguinte, galera, Lucas Piton será papai, né? Então, meus parabéns ao nosso querido Lucas Piton, que vai ser papai, né? Tudo de bom para você, sua esposa, seu filho ou filha que vem logo mais por aí. Que Papai do Céu continue abençoando a sua vida, meu guerreiro. Galera, agora é o seguinte, virando a chavinha... falar um pouquinho aqui do Pedrinho da 777, né? A gente sabe daquele imbróglio que a 777 notificou a ele para ele não ficar falando as coisas da SAF, né? Ou seja, deram um cala-boca no Pedrinho, né? Tentaram censurá-lo, né? E ontem a 777 enviou outra nota para ele, tá? Emitiu um alerta para ele aí, no caso dele aí, de alguma possibilidade, né? Caso ele venha aí novamente conceder algum tipo de entrevista e falar qualquer coisa que esteja em contrato,
da SAF do Vasco, ele pode ser multado, né? Então agora o Pedrinho não foi mais notificado, ele está sendo mais, agora na verdade, é ameaçado pela SAF do Vasco. Isso mesmo, a SAF do Vasco já avisou o Pedrinho, olha, se falar, tocar em algum assunto em relação aos contratos da SAF com o Vasco, a gente vai multar. Eu acho isso um crime, uma censura, ele tem direito de saber e ele tem direito de falar, porque ele é o representante do torcedor. Tá? Ele tem o direito de falar, a torcida tem sim o direito de saber. Ah, os americanos compraram, mas peraí, compraram porque meia dúzia de vascaínos safado que estavam dentro do Vasco venderam. Não foram os 25 milhões de torcedores do Vasco que venderam para os americanos. Então eles não têm direito de chegar aqui e fazer o que eles bem entendem, porque 30% ainda é nosso, ainda é do torcedor, ainda é do associativo. Então o Pedrinho tem sim que ter voz, tem sim que colocar as cartas na mesa, tem sim que colocar as manguinhas de fora e começar a agir, começar a trabalhar. Então, Pedrinho, andiamo a lavorare, ou seja, né, traduzindo do italiano para o português, vamos embora trabalhar. Trabalha e trabalha. Para com esse negócio de ficar postando fotinha no Instagram, com indiretinha para cá, indiretinha para lá, que isso não vai mudar em nada. Aí você fica lambendo para cima e para baixo aí o Lúcio Barbosa, que é outro que não tá nem aí, né? É outro que tá só vendo o lado dele. Qualquer coisinha que ele fizer fora da curva, a 777 vai lá, dá uma tesourada no Lúcio Barbosa e demite ele. Assim como fizeram com o Luiz Melo, assim como fizeram com o Paulo Brax. Para 777, o Lúcio Barbosa só é mais um na folha de pagamento. Então para de ficar lambendo essa galera, Pedrinho, e vai atrás aí dos meios legais. Procura a galera do meio jurídico, a galera, um bom escritório de advocacia, procura se respaldar aí para você, então, bater de frente com toda essa situação que está acontecendo dentro do Vasco, que está errado e estão tentando censurar o Pedrinho, e isso não pode acontecer. Então agora a gente vai saber, a partir de agora a gente vai começar a separar os meninos dos homens, né? Vamos ver se o Pedrinho vai bater na mesa mesmo, vai ter aquele posicionamento que ele falou que ele teria lá na sua campanha de eleição, agora para representar o nosso Vasco. O Vasco vem sendo roubado jogo após jogo no Campeonato Carioca, a federação aí fazendo e desfazendo do Vasco, né? O TJD fazendo e desfazendo do Vasco. Eu quero saber o que o Pedrinho vai fazer, o que o São Paulo Salomão vai fazer lá, o vice do Pedrinho, que era do STJD e fazia, acontecia. Cadê essa galera? Eu quero saber o que essa turma tá fazendo, ficar postando toda hora frasezinha no Instagram, e ficar vindo, fazer videozinho curto de 30 segundos, que você fala alguma coisa ao mesmo tempo não diz nada, seu Pedrinho, sinceramente, não vai resolver. Eu tô cobrando, galera, porque já passou da hora do Pedrinho colocar as mangas de fora e cortar as asas dessa 777. Eles estão pensando que eles são os donos do Vasco, são os donos da razão, a gente não pode falar mais nada, o presidente não pode falar mais nada e tem que aceitar tudo quieto. Pera aí, que porcaria é essa? Para começar, que o plano de sócio-torcedor do Vasco hoje é o mais caro do Brasil, é o que menos entrega. É o que eu, por exemplo, não renovei meu plano. Eu ia fazer, não vou fazer mais. Eu acho um desaforo. Por quê? Se eu quiser ter direito a comprar um ingresso por jogo com 50%, 60% só de desconto, eu vou ter que pagar papo de R$600, mais ou menos 600 a R$700 para essa SAF aí de merda, desculpa do palavreado. Se eu quiser, por exemplo, comprar 2 ingressos para incluir mais uma pessoa, é R$1.200 por ano, para um estádio, com todo respeito à nossa colina histórica, que é linda, mas que não comporta mais quantidade e também não tem mais qualidade. É um concretão, né, malemar ali, tudo de qualquer maneira, as pessoas fazem o que querem naquele concretão ali, a gente toma chuva, toma sol, os banheiros de qualquer maneira, aí tudo que a gente consome no estádio ainda vai para a SAF, então tão de brincadeira, né? Então acho que já chegou a hora do torcedor começar a abrir o olho com essas 777 partners, não querem colocar dinheiro lá no CT. Ah, Álvaro, mas aí você investiria numa coisa que é da prefeitura? Eu tô vendo um montão de vascaíno fazer lacração falando nisso aí. Engraçado que os vascaínos também não falam, que o próprio Pedrinho afirmou. E foi isso que a 777 ficou putinha. Foi o próprio Pedrinho que afirmou. Eles já sabiam que o CT Moacir Barbosa, o terreno, tinha vínculo com a prefeitura, mesmo assim assinaram um contrato e compraram a SAF do Vasco com o compromisso de investir ainda em 2024 20 milhões de reais. Eles já sabiam, agora estão tirando o corpo fora. É a mesma situação que, por exemplo, eu ou você aí, torcedora do Vasco, a gente chega para comprar um terreno de um amigo nosso, ele fala, olha, esse terreno aqui é invasão, é posse, não tem escritura, não tem documentação, não tem nada, quer comprar? Aí eu falo, não, quero sim.
sim, tá ok. Aí vou lá, assino os papéis, aí vou lá e dou um dinheiro pra ele de entrada. Aí depois eu fico com medinho e falo, não, eu vou sair fora, devolve meu dinheiro. Ele vai falar, sabe o quê? O problema é teu, eu te avisei antes. Você assinou o documento, você sabia muito bem no que você estava entrando. Você poderia ganhar e você poderia perder. Você investiu porque quis. A mesma coisa são os americanos com o nosso CT. Eles sabiam desde o início que o investimento teria que ser feito, agora estão inventando desculpinha, óbvio, porque a nossa lei, infelizmente, a legislação brasileira dá brecha para eles fazerem isso também, aí agora eles estão tirando o corpo fora, estão putinho porque o Pedrinho jogou isso no ventilador e estão tentando censurá-lo. Então, Pedrinho, chegou a hora, meu querido, a hora é essa. Sai da caverna, sai da toca, sai das redes sociais e cai para dentro do escritório de advocacia. Pega o telefone vermelho, pega o telefone azul, pega o telefone amarelo, bate na mesa, chora, ri, grita, dá risada, não sei, dá os seus pulos, meu querido, mas você precisa fazer alguma coisa, acha alguma brecha. Não é possível que um contrato feito com a turminha do Salgado não vai ter nenhuma brecha, essa turma aí incompetente, não é possível que você não vai achar nenhuma brechinha nesse contrato dessa SAF aí. Quebrar o contrato, trocar a SAF, é muito longe disso ainda, galera, vamos com calma, uma coisa de cada vez. Primeiro ele vai ter que ter acesso a esse contrato, depois ele vai ter que descobrir as brechas, os gatilhos, os mecanismos que ele poderia eventualmente acionar para o Vasco reaver esse percentual da SAF, para depois a gente começar a pensar em uma outra empresa. Mas nesse primeiro momento o Pedrinho precisa o quê? Não ser omisso, não se deixar calar e representar o torcedor que votou nele. E até mesmo os torcedores que não votaram lá presencialmente, não votaram lá de forma oficial, mas votaram de forma aí extraoficial nas redes sociais, que muita gente fez campanha. Eu, particularmente, fiz campanha pro Leven esse ano. Meu candidato era o Leven. O Leven perdeu, hoje eu tô apoiando o Pedrinho. Só que se o Pedrinho continuar derrapando, continuar sendo omisso, deixar esses caras fazerem ele de marionete, ele sinceramente vai perder o meu apoio. Aí eu vou ser obrigado a começar a bater na 777 e no Pedrinho junto, porque ele vai estar sendo conivente, ele vai estar aceitando. E o papel dele é ser a oposição. Porque se fosse para o Pedrinho ser omisso e ser a situação, a gente manteria aquela turma todinha que tava lá, Jorge Salgado, Luiz Melo, toda aquela galerinha, todo mundo ali era omisso, todo mundo ali quietinho, né? Todo mundo igual um cordeiro mudo indo pro abatedouro. Era assim que a outra galera era. Então se o Pedrinho entrou para replicar as mesmas atitudes dessa galera, ele não está nos representando, nós, torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então fica o meu desabafo e o Pedrinho tem que abrir o olho dele, porque daqui a pouco o torcedor vai parar de apoiá-lo, né? Lógico que é muito complicado da gente, por exemplo, dizer que não vamos apoiar mais o nosso time. É praticamente impossível, porque a gente fica chateado com a 777, a gente fica questionando o Pedrinho, fazendo essas cobranças, mas quando o Vasco entra em campo, a gente sendo roubado ou não, que a gente vem sendo roubado aí há vários jogos, né? Já, mas quando o Vasco entra em campo, né, o nosso amor fala mais alto, a gente acaba torcendo, a gente acaba comprando camisa, a gente acaba assinando pacote de televisão para assistir aos jogos, acaba indo ao estádio, acaba de uma certa forma investindo nessa empresa, investindo nessa máquina, que não estão aí visando única e exclusivamente o bem-estar do sócio torcedor, do torcedor que consome o produto. Não, estão visando única e exclusivamente os seus próprios meios e fins lucrativos, utilizando, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube ao qual foi fundado pelos torcedores, foi levantado e erguido com as mãos e com o suor de sua torcida. Então é obrigação do Pedrinho, que representa o torcedor nesse momento, não ser omisso, não abaixar a cabeça. Agora eu vou falar mais uma vez, não adianta ele ficar postando indiretinha no Instagram, fazendo postagenzinha na internet e não fazer o que tem que fazer dentro dos meios legais. Lá dentro da salinha com os advogados, pegar o contrato, é aí que tem que fazer. Não adianta ficar jogando pra galera, porque a torcida é sempre isso aí, a torcida é sempre emoção, é sempre, como se diz, né, coração quente. Eu quero saber de atitude, tá? Em relação aí à SAF do Vasco da Gama. Galera, agora dito isso, mudando de assunto, é o seguinte, o nosso R10 Skol Vasco da Gama vai entrar em campo, entrar em campo foi bom, hein? O nosso R10 Skol Vasco da Gama vai entrar em quadra, logo mais, já vai entrar, inclusive, no momento que eu tô gravando aqui, é bem perigoso já estarem jogando. O Vasco vai enfrentar a equipe do Bauru, lá no ginásio Panela de Pressão, logo mais às 18 horas, pelo Novo Basquete Brasil. Então fica o registro, e o futebol feminino hoje entrou em campo mais uma vez,
de forma covarde dessa federação ridícula do Rio de Janeiro, fazendo as meninas jogarem no calor escaldante do Rio de Janeiro de 10, 11 horas da manhã. Uma covardia fazer isso, é uma covardia. Sabe por que é uma covardia? Eles não colocam o Campeonato Carioca, nem o jogo 11 horas da manhã do masculino. E por que eles têm que colocar as meninas para jogar 11 da manhã? Covardia, isso não se faz, Federação do Rio, isso é uma covardia o que vocês estão fazendo. Ah, eu esqueci, o camarada que faz isso pesa 100 e tantos quilos, fica o dia inteiro sentado numa sala com ar-condicionado, tomando um cafezinho e água gelada. É por isso que ele faz isso com as atletas, né? Covarde. Federação do Rio é covarde. Agora, voltando para o assunto da partida, o Vasco enfrentou a equipe do Fluminense, partida válida pela Copa Rio de futebol feminino. A partida estava empatada pelo placar de 0-0 até os minutos finais, onde ocorreu um pênalti para a equipe do Fluminense. A nossa goleirona Tati, como vocês já estão acompanhando as imagens na tela, ela fez a defesa, garantindo o empate para o nosso Vasco, né? Garantindo assim, então, um ponto para cada equipe. O nosso Vasco, que já são 2 partidas na Copa Rio, uma derrota para o Botafogo pelo placar de 1-0 e um empate no dia de hoje aí, com gostinho de vitória, que a gente poderia ter saído perdendo, mas graças à nossa goleirona Tati, que defendeu o pênalti nos acréscimos, a partida terminou pelo placar de 0-0. Então é isso, galera, que eu tinha para trazer para vocês em relação ao nosso Vasco aí, nesse sabadão, nesse dia de hoje. Desculpa o desabafo, é que tem muita coisa aí que tá me deixando muito chateado que tá acontecendo no Vasco, muito descaso, muita falta de respeito aí para com o torcedor. Então eu fico por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. O nosso 777, não é de vocês não, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!